resto de toda bênção, vem o canto me inspirar. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Pai eterno, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, perante a Tua palavra, ó Deus, e vamos nos dirigir a essa passagem das Escrituras que tratam de Deus como nosso Pai perfeito, que cuida de nós. Pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para entender a Tua palavra e nos aproximarmos de Ti, ó Pai, com confiança, sabendo que, sendo o Senhor o nosso Pai, o Senhor cuida de nós e nos atrai com o Seu grande e infinito amor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos até aqui, irmãos, vários atributos de Deus, de uma maneira muito básica e tendo como foco o Evangelho. Eu pretendo um dia, numa escola bíblica dominical, fazer um estudo dos atributos de Deus de uma maneira mais, em termos de escola bíblica, né? Esmiuçando várias partes deste estudo. No entanto, o que nós estudamos até aqui nos ajuda a ter uma noção de quem é o Deus verdadeiro. Por que nós adoramos um Deus que é invisível? Um Deus que não aceita imagens. Então nós temos estudado essas coisas. Como nos dirigimos a Deus, um Deus tão maravilhoso e grandioso? De que maneira nos relacionamos com Ele? Como devemos nos aproximar dEle? O que Ele oferece a nós? Como devemos adorar ao Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro? E agora, depois que nós temos essa base dos atributos de Deus, que nós vimos, nós vamos entender agora como isso se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver aqui, por meio dessa passagem, como que o Pai é descrito aqui, de que maneira nós somos chamados, o que nós recebemos do Pai, qual é a nossa posição como filhos. E nós, ao tratar deste tema, eu tenho a sensibilidade, irmãos, de entender que a figura de Pai na nossa sociedade é uma figura muitas vezes tida por muita gente, mas quando se fala em pai, muitas pessoas não têm os melhores sentimentos no seu coração quando pensam no seu pai. Porque muitas crianças, muitos filhos foram criados, às vezes só com a mãe, com pais ausentes. Ou muitos foram criados por pais agressivos, violentos, que às vezes só traziam sofrimento e dor para dentro de casa. Essa é uma realidade de muitos lares, muitas famílias. Então, essa figura do que é um pai, às vezes ela não é a melhor, né? E mesmo nós que podemos pensar no nosso pai aqui na Terra e contar vantagens sobre os nossos pais, ainda assim a gente às vezes acaba até exagerando, porque a gente quer ter o nosso pai como o quê? Como nosso herói, né? Então a gente vai falar do nosso pai, das histórias, do que o nosso pai fez, como que ele era, o que ele nos ensinou. A gente sempre lembra dos nossos pais. No entanto, nossos pais, por mais que a gente possa contar boas coisas sobre eles, também tinham seus defeitos, tinham suas limitações. E de maneira geral, então, nós vamos ver aqui a figura dos nossos pais humanos como seres limitados, fracos e pecadores. No entanto, o nosso Pai que está no céu é um Pai que nos ama perfeitamente. E quando a gente olha para os nossos pais humanos, ou se a gente é triste porque a gente não teve a presença do nosso pai em casa, isso é um grande convite para que você olhe para um pai que é perfeito, que sempre vai estar presente na sua vida, que nunca vai ser um motivo para trazer mágoa ao seu coração ou quebrar o seu coração, a tua confiança. Mas ele vai te dar milhões e perfeitas razões para que você confie nele, para que você não só confie nele, mas você o adore, por ele ser um pai perfeito. Quando João escreve essa carta aqui em 1 João, ele fala a irmãos em um período de perseguição e dúvidas dentro da igreja. João enfatiza que esse novo relacionamento, ser chamado filho de Deus, era um sinal distintivo que o mundo não podia conhecer, pois o mundo se baseia em valores contrários à identidade
do nosso Pai Celeste. O cristão, ele é desprezado no mundo. O que o cristão vem ensinar no mundo, na maioria das vezes, é desprezado, é rejeitado. Você pode falar do evangelho para muitas pessoas, são poucas as que vão dar ouvidos, porque os valores do mundo são invertidos, meus irmãos. Os valores do nosso Pai, eles são diferentes dos valores desse mundo. E ao estarmos aqui, como esses irmãos aqui, na época que João escreve esta carta para eles, para trazer o consolo para eles, o direcionamento, eles enfrentavam muitas dificuldades vivendo no mundo, porque ser um cristão no primeiro século era muito difícil, porque as pessoas eram desprezadas, os cristãos sofriam rejeição na sociedade. Não é diferente nos nossos dias. Um cristão na sociedade, muitas vezes, ele vai sofrer a rejeição e o desprezo. Então, essa palavra que temos hoje aqui, irmãos, ao lidarmos com o nosso Pai, ela traz uma grande consolação para nós. Vamos então a ela. Vamos pensar aqui em algumas coisas sobre o Pai. Primeira coisa, vamos pensar aqui na identidade do nosso Pai. O texto começa destacando algo muito importante. Vede com grande amor nos tens concedido o Pai. Observe essa expressão, o Pai. Quem que é o nosso Pai? O nosso Pai é Deus. João se dirige a Deus como o Pai de acordo com João 1,12. Nós sabemos que o Pai a quem ele se refere aqui é Deus. Se você for abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, nós vamos ler: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. Se então somos filhos de Deus, o que ele é nosso? Nosso Pai. Isso fica muito claro na palavra. A Bíblia vai se dirigir então ao nosso Pai como Deus. Poderíamos citar várias coisas que vão caracterizar o nosso Pai, mas eu destaquei aqui apenas algumas. O Pai também é o Rei majestoso e santo que habita nos céus. Quando nós lemos Abacuque 2,20, nós lemos: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O nosso Pai, ele habita nos céus, ele é uma autoridade suprema, de maneira que está assentado no templo, nos céus, e diante dele deve se calar a terra. Em que sentido, irmãos? A voz dele, a vontade dele, a palavra dele é soberana sobre qualquer outra voz, sobre qualquer outro ser que se levante como autoridade. Deus, ele é majestoso e grandioso. Mateus 6,9, nós conhecemos a oração do Pai Nosso. O que diz lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós vemos que o nosso Pai, ele habita onde? Nos céus. E o nome dele deve ser santificado. Então nota, irmãos, nós dirigimos ao nosso Pai como uma figura de autoridade suprema, incomparável, no seu status como Deus, no seu status como Senhor, como um rei majestoso que habita nos céus e que é digno de adoração, porque é infinitamente santo. O Pai também é Espírito. João 4,24 diz: porque Deus é Espírito. Então, quando nós nos dirigimos ao nosso Pai, que está nos céus, que é esse Rei majestoso, nós temos que considerar Ele de acordo com o que a palavra diz. Deus, o Pai, é Espírito. E o texto vai nos dizer como nos dirigir a Ele, irmãos. Como nós devemos nos dirigir ao nosso Pai. O Pai tem concedido... O que o Pai tem concedido a nós? Nós sabemos que um pai, ele tem uma figura, um papel muito importante, muito básico. Além de nos dar a vida, o que um pai tem que fazer? Tem que cuidar, tem que prover os seus filhos. Então, quando um pai ele traz uma criança à existência, um filho, ele tem o dever, um pai humano, né, tem o dever de cuidar dessa criança, alimentar ela até que ela se desenvolva, amadureça. Deus, ele não simplesmente diz que ele é o nosso pai, ele demonstra. Porque pai não se diz no mundo ditado, pai é quem cria. Deus faz essa prova de si mesmo. De que maneira, irmãos? Cuidando dos seus filhos. Deus vai demonstrar o seu cuidado paternal conosco, cuidando de nós como filhos amados. Por isso o texto diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Então,
Deus, ele vai basear, meus irmãos, o seu cuidado numa palavra que nós estudamos em 3 domingos passados, o amor dele. Deus, ele manifesta o amor dele de uma maneira muito especial sobre cada um dos seus filhos. Vede com grande amor. O João aqui, o apóstolo João, ele quer destacar, vejam quão grande amor o Pai tem nos concedido. Não é simplesmente uma expressão que envolve você olhar para coisas externas sobre Deus, mas para olhar para o caráter do que Ele te oferece. O que Deus nos oferece, meus irmãos? Amor. Deus nos oferece o amor ágape, que nós já estudamos. E o que é o amor ágape? Um amor sacrificial. Deus, ele nos cuida de uma maneira muito tremenda. E de que maneira Deus manifesta o amor dele por nós? Nos declarando filhos. E aqui, meus queridos irmãos, nós temos que olhar para a palavra com muito discernimento, porque a maneira como Deus nos diz que somos filhos dele é diferente de pensar num filho no sentido de uma criatura como qualquer outra. Aqui a ideia é totalmente diferente. Deus nos ama, Deus manifesta o seu grande amor como Pai, nos chamando para ser filhos. E que tipo de filho nós somos? Que tipo de filho Deus nos chama a ser? Adoção. Todos nós somos filhos de Deus por adoção. Acho que não precisamos nos aprofundar aqui para entender o que é adoção. É um filho que você tem como filho, mas não é teu filho de sangue. Você vai pegar uma criança em um abrigo, em algum local para menores, né? Um abrigo para menores. Aquelas crianças estão numa fila ali de adoção e você, não porque aquela criança fez alguma coisa de boa ou ruim, mas você escolhe aquela criança e adota como teu filho. E quando você adota aquela criança como filho, o que acontece? Você tem os deveres de educar e de sustentar aquela criança como se filho legítimo teu fosse. Somos filhos de Deus por adoção. Quando você lê nessa passagem, fôssemos chamados filhos de Deus, indica a ideia de ostentar um nome ou um título. Ser filho de Deus aqui indica não apenas ser uma criatura de Deus, mas ter uma alta posição de filiação divina. Um status que foi alcançado, como eu disse, não por merecimento, não por capacidade sua, mas porque Deus escolheu em amor, como João vai destacar, te escolher como filho, te chamar de filho dele. Nota então que isso é uma posição, é um status que você tem de filho. Essa verdade sobre a nossa condição de filhos por adoção encontra fundamento em outra passagem, como por exemplo Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então existem muitas interpretações sobre essa última expressão, Abba Pai, que não vou adentrar aqui. Mas a ideia é o que, irmãos? Deus nos deu um espírito de adoção. Então você foi chamado como um filho por adoção. Deus tem um filho unigênito, que foi gerado dele mesmo. E nós sabemos quem é, o único filho. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Todos os demais filhos que ele chama de filho são filhos por adoção. Deus te chama amorosamente, te cuida como um filho especial e precioso aos olhos dele. A maneira como Deus torna filhos por adoção, por meio do seu Filho unigênito. Nota, irmãos, as figuras que Deus traz sobre si mesmo envolve a família. Essa mesma família que é atacada aí no mundo. O inimigo ataca as famílias. Porque dentro dos nossos lares, ou às vezes pelas figuras que nós temos dos nossos pais, ou a nossa relação de filho com os nossos pais, nós aprendemos muitas coisas sobre Deus. Uma das estratégias de Satanás é destruir as famílias, sabe com qual propósito? Tentar, irmãos, colocar rancor e mágoa das pessoas em relação a Deus como Pai. Porque as pessoas às vezes têm uma relação ruim com seus pais aqui na terra, elas transferem essa experiência ruim para o seu Pai que está nos céus. Só que, no entanto, irmãos, como eu disse no começo do nosso estudo,
Nós vamos olhar aqui para Deus, um Pai que é perfeito. Não adianta nós pegarmos o nosso Pai imperfeito na terra e tentar comparar com o Pai perfeito. Quando nós olhamos para o nosso Pai imperfeito na terra e sentimos tristeza, mágoa, rancor, às vezes por termos as piores experiências com os nossos pais aqui na terra, é um grande convite, como eu disse, para estarmos diante de passagens como essa. Você não recebeu o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção como filhos. Talvez hoje, para a gente entender isso, irmão, seja muito difícil. Mas na época em que o apóstolo escreveu isso, usa essa expressão adoção aqui, irmãos, é um termo que envolvia uma preparação muito grande. A criança que era adotada, ela tinha um título importante. Ela recebe o sobrenome daquele pai. E ela recebe todos os títulos. Ela vai receber todas as heranças que aquele pai tem, aqueles bens que os seus pais tinham, e o passar para aquela criança. E a ideia aqui é destacar isso. E olha como Deus vai demonstrar o amor dele por nós como filhos por adoção. Envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para conquistar esse direito a nós. 1 João 4,9, nós podemos ler: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus é o teu Pai. Ele te dá vida. E como ele te dá vida? Por meio do Filho dele. E como que o Filho dele conquista essa posição e esse direito de viver perante o Pai? Morrendo. Deus nos trata com carinho especial, porque ele envia o Filho unigênito dele para nos dar a vida. E por meio da morte do seu Filho, ele nos dá vida e vida eterna. João 1,12 também diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ser filho de Deus, o que é aqui, irmãos? Poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Notem, então, que a palavra deixa muito clara aqui a diferença entre um filho como criatura, porque todos nesse sentido são filhos de Deus, porque foram criados por Deus. Aqui, irmãos, envolve algo especial, não simplesmente uma criatura, mas aqui um título que é dado para você, uma posição elevada, que é destacada aqui como um poder. Você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Aos que creem no nome de Jesus Cristo, o Deus Pai concede o direito de se tornarem seus filhos. Isso significa que, mediante a fé, recebemos o incomparável título ou posição de filho de Deus por adoção, passando a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador dos céus e da terra, que é o teu Pai. Se você crê em Jesus, se você põe tua confiança em Cristo, porque Ele é quem morre para te dar o direito de ser o filho de Deus, então você recebe essa posição e esse status de filho de Deus. Em que condição de filhos nós estamos agora? Como devemos encarar, irmãos, este título? Essa pergunta que o texto nos chama a responder. Como eu lido com esse grande poder que eu recebi, sem ter merecido? No entanto, já essa realidade espiritual de ser filho de Deus é algo presente na minha vida. Como eu devo lidar com isso? Você deve estar preparado para entender que o mundo em sua volta não vai entender essa posição que você tem. O mundo ele vai estar cego para essa realidade de filiação que você possui. Olha o que o texto diz: por isso o mundo não nos conhece. O mundo em que vivemos não é capaz de perceber a importância do status que o cristão tem como filho de Deus. O mundo é cego para essa realidade, como eu disse. Então nós devemos perceber, meus irmãos, que nós não vamos encontrar, irmãos, aplausos no mundo por ser um cristão. Ninguém vai bater nas tuas costas e falar parabéns porque você é um filho de Deus, você é um cristão. As pessoas não vão perceber isso, irmãos. Elas vão desprezar o que você é. Essa é uma marca de um crente. Então nós devemos estar preparados para enfrentar isso no presente. E qual que é a causa?
Qual que é a causa da ignorância do mundo? Porque ele não consegue ver o grande título que você tem como filho de Deus. Olha o que o texto diz: porque não o conhece a ele. Porque o mundo não conhece o Deus a quem você serve, o Deus que é o teu Pai, ele também não te reconhece como filho desse Pai. Notem, irmãos, que a ideia aqui, quando uma pessoa recebia o sobrenome de alguém, ele recebia aquela posição daquela pessoa. Imagine que você era uma criancinha que morava na rua lá em Jerusalém, perdida lá, comendo lixo na rua. Mas de repente um homem muito importante, muito rico, uma autoridade, te adota como filho. Aquelas pessoas que viram aquela criança, aquele jovem na rua, andando, maltrapilho, sujo, de repente ele vê aquele jovem, aquela criança com um anel no dedo, andando em lugares por ali, junto com seu pai adotivo. Todas aquelas pessoas iriam mudar o tratamento, iam mudar o tratamento que tinham com ele. Nossa, olha aquela criança agora eu preciso chamar aquela criança e dizer que ela é filho de fulano de tal aqui na cidade. E eu vou tratar com respeito, porque eu respeito essa pessoa. Eu conheço ela, é uma autoridade, é uma pessoa com muitas posses, é uma pessoa importante. Então eu vou respeitar. Nós, enquanto crentes, somos adotados pela autoridade mais importante, o ser mais poderoso, vamos pensar assim, o ser mais rico. No entanto, as pessoas vão olhar para você e não vão te dar essa dignidade, não vão te tratar dessa forma. Por quê, irmãos? Porque eles não reconhecem a Deus como essa autoridade superior. O mundo despreza a Deus, irmãos, e nós vamos entender isso. A causa do mundo não nos conhecer é porque o mundo não conhece a Deus. Essa falta de conhecimento não está enraizada na ignorância da existência de Deus, mas na maldade do coração dos homens em não reconhecer que Deus é Deus e não há outro que é digno de glória, honra e poder. Nós sempre citamos aqui Apocalipse 4:11, né? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, digno és de receber honra, glória e o poder. No entanto, irmãos, o mundo não reconhece a Deus dessa forma. Não porque o mundo tem uma espécie de ateísmo no seu coração. Não. O mundo sabe que existe Deus. No entanto, o mundo odeia a Deus. Então, essa falta de reconhecimento, irmãos, da nossa posição como filhos de Deus, é porque o mundo tem um problema com quem? Com o nosso Pai. E se você é filho desse Pai, você também vai ter um problema. O mundo vai te marginalizar. Então é uma coisa um pouco doida, porque nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. Deveríamos andar aqui no mundo sendo prestigiados pelas pessoas, pela lógica de como as coisas funcionam aqui. No entanto, vamos imaginar que você é um menino de rua e você é adotado. A tua condição depois que você é adotado como filho aos olhos do mundo é pior do que a que você tinha antes. Não melhor. Faz sentido? Não faz, mas é essa realidade espiritual que você deve estar preparado para enfrentar. Para o mundo, a tua situação lá, bebendo, se embriagando, se drogando, se prostituindo, adulterando, bagunçando, matando, torturando, vivendo vidas ímpias, aquilo ali é muito infinitamente melhor do que a posição que você tem hoje como filho de Deus, lavado e remido no sangue do Filho de Deus. Para o mundo, irmãos, o que você merece é uma cuspida na cara. O que você merece é uma cruz, como filho unigênito do Pai mereceu, aos olhos deste mundo. Aos olhos do mundo, você vai ser considerado um malfeitor. Aos olhos do mundo, você vai ser considerado um criminoso. Essa é a realidade. Se você está preparado para isso, eu não sei, mas você deve estar preparado para enfrentar, irmãos, essa oposição no mundo. A maneira então, irmãos, como nós vamos lidar com isso, vai demonstrar a nossa esperança, irmãos, no nosso Pai, nas promessas que a Bíblia traz muito especiais para nós. Porque quando a gente olha para a palavra, nós vamos ver, irmãos, que o mundo foi hostil e é hostil à Igreja de Cristo. E foi hostil a Jesus Cristo aqui também. João vai destacar isso no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 10 e 11.
estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vamos pensar aqui um breve resumo, redundância, né? Da vida de Jesus. Pensa no tempo que Jesus passou aqui. Quando ele nasceu, irmãos, foi uma grande comitiva de Herodes receber Jesus. O sinédrio judaico foi receber ele lá. Pastorzinhos de ovelha que nem sabiam, na verdade. Foram avisados pelos anjos. Porque aqui na terra ninguém foi lá. Bora, pessoal, vamos lá. Vamos receber o Filho de Deus. Vamos lá, ele está aqui. Vamos adorar, vamos nos curvar. Jerusalém inteira deveria se curvar perante ele. Ninguém, estrangeiros, vieram de um outro lugar, guiados por uma estrela, adorar o Messias. Não só teve desprezo. O que aconteceu lá quando o imperador ali, o rei romano, a autoridade romana que estava ali, Herodes, o que ele fez quando ele soube que Jesus ia nascer? Tentou matar. Muitas criancinhas morreram no período em que Jesus estava ali, que Jesus nasceu, porque ele matou todos os meninos para que de alguma maneira louca tentasse encontrar o Filho de Deus entre essas crianças, porque ele se via ameaçado no seu poder. Assim é o mundo, meus irmãos. Não só desprezo, mas um ódio terrível, um ódio assassino por causa de Cristo. Ele foi perseguido no seu ministério público quando ele começou a pregar. Deu sinais de que era Deus por meio dos milagres que operou e pelas profecias que revelou e as verdades que ele ensinou. Mas de igual modo ele foi perseguido, Jesus foi traído, Jesus foi ultrajado, julgado injustamente, Jesus foi torturado, Jesus foi pregado numa cruz para morrer como um malfeitor. Passou-se alguns anos. O que aconteceu com o cristianismo debaixo do Império Romano? Coliseu, leões, devorando criancinhas, bebezinhos de colo. Filhos de cristãos eram jogados nos coliseus para serem devorados por leões gigantes, imensos, que não existem mais hoje. Serviu de rua para iluminar as ruas de Roma. Eram espetados em postes, cobertos de piche, para iluminar as ruas de Roma. E outras atrocidades que não cabe mencionar num culto. Assim, irmãos, o cristianismo tem sido recebido no mundo. Perseguições, mortes, prisões ilegais estão acontecendo agora no mundo todo. Grande parte da igreja no mundo é perseguida terrivelmente. Em muitos países, a gente vê as notícias de pastores e famílias de pastor sendo mortas muito perto de nós aqui na Colômbia. Estão sendo mortos, assassinados, porque de alguma maneira acabam expondo realidades que o mundo não quer que sejam expostas. Por isso, irmãos, nós devemos pensar nisso, irmãos, enquanto filhos de Deus. Aqui o texto vai nos trazer, irmãos, vai reforçar novamente essa expressão de que somos filhos de Deus para nos trazer uma consolação adicional. O texto vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. Por que isso é importante? Você precisa saber que você é um filho de Deus quando? Só na eternidade. Aqui eu estou sofrendo, as pessoas estão me desprezando, eu escuto notícias da igreja sendo perseguida, eu me desanimo. Agora você é um filho de Deus. Não importa como o mundo te vê, meus irmãos. Importa como quem te vê? Deus. E como Deus te vê, irmãos? Com infinito amor. Me prova. Tudo bem, olha na palavra e olha para Jesus Cristo. Jesus sofreu todas essas coisas em amor ao seu Pai e em amor a você. Porque você é quem? Um filho de Deus por adoção. A tua posição é infinitamente digna. A glória que existe sobre a tua vida, irmãos, ainda é invisível para o mundo, mas também é invisível para você mesmo. Por isso aqui já fica uma palavra, irmãos, de consolo aos irmãos. Não desanime na vida cristã, meus irmãos. Não desanime e não troque Jesus por relacionamentos errados. Não troque Jesus por prazeres momentâneos. Não troque Jesus para querer ser aceitos no mundo. Porque isso significa trocar uma herança eterna, como Esaú fez, por um prato de lentilha. Se fosse ainda uma pucheirada, né? Ainda um prato de sopa de lentilha.
trocou a herança dele por coisas sem valor nenhum, visando apenas a sua necessidade, um prazer, um gosto momentâneo aqui na terra. Por isso, irmãos, o que é oferecido a nós, irmãos, não são coisas pequenas, são coisas elevadas. Por isso nós vivemos pela fé, meus irmãos. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. O que Deus oferece a nós não são coisas poucas, sem valor. Amados, agora somos filhos de Deus. Essa repetição define nossa condição de filhos de Deus no presente. Esse é o nosso status. Não importa como o mundo nos despreza e como o mundo nos rechaça e nos odeia. Mas o texto vai nos trazer não só a realidade presente, mas também vai nos preparar para a realidade futura. E o que ele diz? E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. No entanto, o que nós havemos de ser ainda não se manifestou. A Bíblia diz que seremos glorificados. Jesus, quando ele ressuscitou aqui na terra dos mortos, ele foi glorificado. Ele ora, Pai, glorifica o meu nome, glorifica a mim como eu glorifiquei a ti na terra. E ele foi glorificado, o seu corpo foi glorificado, o nosso corpo será glorificado, o nosso ser será transformado para ser semelhante ao do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. A condição dos filhos de Deus no futuro, o conhecimento da promessa, mas sabemos que, olha aqui, irmãos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que. Eu quero destacar essa passagem, quero destacar essa parte aqui do texto, irmãos, porque enquanto crentes, nós devemos saber em quem nós temos confiado. Devemos conhecer as promessas que são dadas a nós, porque senão é muito fácil para o inimigo. Você facilita muito o trabalho do inimigo. Em que sentido, irmãos? Na ignorância que o inimigo trabalha em nossas vidas. É quando a gente não tem clareza, a gente não tem firmeza. Quando a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que quer. Algo que eu falo para as crianças todos os dias em casa. Quem não sabe o que é, não sabe o que quer. Então você vai encontrar os charlatões para dizer que você é uma outra coisa. E vai te oferecer outras coisas que vão te levar à ruína, que vão te afastar do que você é e do que é oferecido a você. Por isso, o nosso chamado é buscar a Deus, é invocar o nome do Senhor e pedir ajuda para discernir essas coisas. Como é que nós vamos saber que? Olhando para a palavra de Deus. Para termos esperanças no presente, diante dessa realidade de desprezo e perseguição no mundo, devemos olhar para as promessas do nosso Pai, registradas em sua palavra. Elas são confiáveis e irrevogáveis. O teu Pai escreveu uma carta para você. O teu Pai deixou uma mensagem de texto para você. Ele mandou pessoas para explicarem o que ele escreveu, se você tiver dificuldade. Por profetas da palavra, os apóstolos do Novo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Desde então, igrejas estão sendo plantadas. E um dos motivos é que você tem acesso ao que ele deixou para você. E se você ama o teu Pai e você quer conhecer mais, você quer dizer como o texto diz aqui, mas sabemos que era a esperança de João. Ele sabia que não tinha se manifestado o que ele havia de ser, assim como seus irmãos. No entanto, ele sabia que, pela palavra, irmãos, o que Deus tinha reservado, o que ele estava falando ali para eles, era por meio do que Deus tinha revelado a ele nas Escrituras. Nós podemos olhar, ao olhar para as Escrituras, para outra palavra, a palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada? Jesus Cristo. Ao olhar para o exemplo de Jesus, registrado nas Escrituras, vamos encontrar o consolo. Se perseguiram seu filho, também vão nos perseguir. Isso nos motiva
E isso não é motivo para desânimo ou tristeza, mas de alegria. Jesus nos alertou sobre isso. Eu estava vendo um vídeo essa semana muito tocante, emocionante, porque eu vi alguns irmãos lá no país do Oriente Médio, isso já tem alguns anos, onde o ISIS põe uma roupa alaranjada em 70 irmãos, se eu não estou enganado o número, e leva para uma praia. Então aqueles irmãos ficam ali de joelhos e eles são decapitados, porque são filhos de Deus. Sabe o que estavam cantando? Antes, meu nome está escrito no livro da vida. Eles marcharam para o martírio, para a morte, porque a esperança deles é que o nome deles estava escrito no livro da vida. Morreram cantando e adorando o seu Pai que está nos céus, não temendo a espada, não temendo o ódio, o desprezo e o escárnio dos ímpios que não podem discernir isso daí. Irmãos, por que vocês acham que Estevão, que foi o primeiro homem que morreu, o primeiro mártir da igreja, por que ele orava, Pai, perdoa? Eles não sabem o que eles estão fazendo. Por que eles não sabem, irmãos? Porque eles não conhecem que vocês são filhos de Deus. Eles te odeiam porque eles não conhecem o teu Pai. Pensa bem. Imagina que você, um valentão da escola, imagina que você está estudando e vem alguém e bate, você pega e bate numa criança que tem lá. Mas você bate ignorando quem é o pai da criança. E de repente você vê o pai dela vindo na escola para acertar as contas com você. Um cara forte, de 2 metros de altura e lutador de jiu-jitsu. Você ia mudar de figura, né? Se você visse aquele homem vindo para acertar as contas com você. Você só bate naquela ser que você julga inferior, mais fraco, porque você ignora quem é o pai. Assim o mundo, irmãos. O mundo se coloca na condição de valentão para nos bater. Nessa escola que nós vivemos aqui no mundo. No entanto, o mundo faz isso, irmãos, ignorando. Não porque são bobinhos. Não porque não sabem que existe Deus. Mas porque eles o rejeitam como autoridade. Desprezam ao Pai. E por isso eles julgam que eles podem fazer com os cristãos o que eles bem entendem. Hoje nós temos liberdade religiosa. Porque o nosso Pai tem nos dado essa ferramenta. Amanhã isso pode mudar. Por que o mundo faz isso? Porque as leis mudam nos países e a perseguição se irrompe contra a igreja de uma hora para outra, porque as pessoas ignoram e desprezam o nosso Pai. No entanto, a palavra vai nos fazer olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele viveu no mundo, como ele foi recebido? Com glória? Com pompa? Circunstância? Bateram palma para Jesus? Não, meus irmãos. Rejeitaram Jesus. Uma outra maneira, olhando para as coisas que o Pai concede aos seus filhos, nós temos que aguardar o que havemos de ser. Como vai se manifestar o nosso status de filho no futuro? Isso ainda nós não temos uma clareza noção. Nós não temos clareza em relação a isso. No entanto, como que o Pai nos trata agora? Vamos ler algumas passagens. Mateus 7,13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Olha a comparação. Deus pega e fala, se vocês que são pais aqui no mundo, vocês são maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos, aos vossos filhos, e eu que sou um pai perfeito, vou dar coisas ruins para meus filhos? Vou dar coisas boas para os meus filhos. O que nós, enquanto pais, queremos fornecer aos nossos filhos? Coisas ruins? Nós oferecemos o que é melhor para os nossos filhos, mesmo a gente sendo pecador e mau. É o que a palavra de Deus vai descrever aqui. E Deus sendo perfeito, meus irmãos, o que Ele vai oferecer para nós? Coisas infinitamente melhores. Uma outra maneira de se preparar enquanto nós aguardamos a nossa revelação futura enquanto filhos, olhando como o Pai cuida das nossas necessidades. Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Nós devemos ter paciência, meus irmãos. Grande parte da vida cristã envolve ter paciência. Porque Deus, enquanto a gente está atravessando por essas dificuldades, o que Deus está fazendo com a gente? Cuidando das nossas necessidades.
Deus tem cuidado das tuas necessidades. Qual que é o grande problema do André e de nós todos? A gente é ansioso e precipitado. E nós não confiamos no nosso Pai. Nós duvidamos do nosso Pai. Nós achamos que Ele não está nem aí para a gente. A gente se precipita no falar, no agir, nas nossas escolhas. Eu já esperei muito, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu não vou obedecer mais a Deus. E a pessoa sai. Quantas pessoas começam, irmãos, na casa de Deus e se afastam? Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Quantas pessoas num dia estão animadas e no outro já não querem nem saber de Deus? Por causa disso, meus irmãos, não têm paciência e não conseguem mais observar a maneira como Deus está cuidando delas. Isso leva à amargura, leva à ingratidão, ao sofrimento, à tristeza, porque uma simples falha em não reconhecer como Deus cuida das nossas necessidades. Então, o texto vai finalizar apontando para o que vai acontecer com a gente quando Ele se manifestar. Tudo que está reservado para nós no futuro, irmãos, depende de um evento que vai acontecer quando Ele se manifestar. Quem vai se manifestar no futuro, irmãos? Muito breve, como a palavra de Deus diz. Muito em breve. Muito em breve, nós veremos a voz do Filho de Deus. Nós o veremos, todo olho verá, Ele retornando nas nuvens, comparecendo novamente a este mundo. Então, irmãos, quando este dia chegar, e ele não vai demorar, nós então vamos ver o que seremos, o que vamos nos tornar neste dia. Existe um momento, existe uma data, nós não sabemos. No entanto, a palavra de Deus diz que isso depende de algo acontecer. A nossa manifestação da nossa posição como Filho de Deus depende do retorno do Filho de Deus, quando Ele se manifestar. E o que vai acontecer? Seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Deus. Seremos semelhantes ao Filho de Deus num corpo glorificado. Porque assim como o veremos. Essa é a grande esperança que nós temos, meus irmãos. Assim como o Filho é em sua glória, em seu ser glorificado, nós também seremos. Por isso, irmãos, que o crente não deve se precipitar, irmãos, não deve se afastar do caminho, não deve ouvir as astutas ciladas do diabo, como fez Eva, que escutou a voz da serpente, tentando antecipar as coisas, tentando burlar as coisas por meio da desobediência, escutando falsas promessas, em rebelião a Deus, tomando decisões erradas, que vão trazer vergonha, tristeza e o afastamento de Deus. Nós devemos aguardar, irmãos, o momento certo das coisas. Isso envolve, irmãos, a nossa peregrinação na terra. Ainda não foi revelado como havemos de ser. No entanto, quando Jesus se manifestar no mundo, então veremos, porque assim como Ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança. Isso nos traz aqui, irmãos, algo muito importante. O crente deve viver com esperança. Se você é um filho de Deus, o que deve marcar a tua vida? O desespero? A esperança. Poderíamos aprofundar um pouco mais isso aqui, mas não há tempo para isso. O crente, por mais que talvez ele tenha lágrima nos olhos, ele sofra e ele sinta desânimo por causa das dificuldades, a luta cansa, não cansa, irmãos? Se você passa um dia inteiro de trabalho, né, irmão? Lidando com animais ali pesados, o sol quente, não vai cansar? Mas nem por isso você perde a esperança de que o teu trabalho vai te trazer o quê? O teu sustento, por exemplo. Ou que aquele trabalho como dona de casa, por mais cansativo e doido que seja, porque suja tudo, limpa tudo de novo, suja tudo da manhã, e nesse ciclo você vai avançando todo dia nessa rotina,
Por mais que isso traga o quê? Cansaço, um esgotamento físico e mental, isso não significa o quê, irmãos? Falta de esperança. Nós avançamos porque nós temos esperança. E se você tem esperança, existe um sinal de que você está vivendo baseado na esperança. O texto termina: porque você vai purificar a si mesmo, como também ele é puro. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. A nossa purificação, meus irmãos, envolve desde agora. Isso é, embora a nossa manifestação lá na eternidade, ou quando Jesus voltar, nós vamos conhecer como somos, de fato, como fomos preparados, ou que Deus tem preparado para nós, como filhos. O que devemos fazer enquanto aguardamos isso? Enquanto estamos na terra, devemos purificar os nossos caminhos. E como vamos fazer isso? Buscando nos tornar parecidos como o Filho de Deus. Então eu vou buscar nas Escrituras, vou buscar por toda a palavra como Deus é, como Jesus foi seu caráter, como ele viveu neste mundo, e como a palavra me ordena a ser parecido com ele. Então vou viver uma vida buscando aprender essas coisas. Vou abrir a minha Bíblia, vou estudar as Escrituras, vou ser zeloso em tentar conhecer a palavra de Deus, mesmo as crianças que já ouviram o Evangelho, que já são criados em lares cristãos, já devem entrar nessa purificação para buscarem ser conformes à imagem de Jesus Cristo. Porque Romanos 8 vai dizer isso. Ele nos predestinou para isso. 1 Coríntios 7:1 vai dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A palavra de ordem para a igreja é santificação. Nós devemos, com coragem, irmãos, confrontar os nossos velhos pecados, os nossos velhos costumes, todas as práticas que nós recebemos aprendendo com a cultura em nossa volta, ou porque estamos alimentando coisas do coração mau e pecaminoso. O processo de purificação, irmãos, não é um apertar de botão onde tudo muda de um dia para o outro, de uma hora para outra. É um processo. Se você tem a esperança da revelação da glória de Deus em Cristo e em você, quando Jesus voltar, como você vai viver, irmãos? Você vai purificar o teu caminho. Eu tenho esperança de viver exatamente como a palavra de Deus diz. Eu vou encontrar o meu ser glorificado na glória. Como eu vou viver? Esperando essas coisas. Eu não vou viver como o mundo. Eu não vou viver do jeito que o mundo vive, desprezando o Pai, desprezando o Filho, desprezando a igreja de Deus. Ao contrário, eu vou ser zeloso para com Deus e vou servir a Cristo purificando a mim mesmo. E para finalizar, meus irmãos, eu peço que vocês possam abrir sua Bíblia no livro no Evangelho de João. Vamos ler aqui o Evangelho de João. Temos uma oração que Jesus faz aqui, recomendando e pedindo ao Pai para os cristãos que vão permanecer aqui neste mundo e diante de todas as dificuldades que envolve aguardarmos a nossa caminhada aqui neste mundo até nos encontrarmos com Ele novamente. João 17, do versículo 13 ao versículo 23. João 17, do 13 ao 23. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha, irmãos, que oração profunda que Jesus faz, envolvendo quem, irmãos? A igreja, envolvendo os filhos de Deus. Ele quer que nós tenhamos a mesma comunhão que ele tem com o Pai, como filhos. E ele quer, irmãos, que a glória que existe nele também resplandeça em nós. Nós veremos o Filho face a face, sabe por quê, irmãos? Porque veremos ele como um espelho. Vamos olhar para ele e vamos nos identificar nele, porque o nosso ser vai ser tão glorificado quanto o dele. Isso é tremendamente poderoso, profundo, está muito além da nossa compreensão. No entanto, é o que está reservado a nós, irmãos. A nossa posição como filho de Deus é elevadíssima. E devemos viver aqui neste mundo de uma maneira digna desse chamado. Qualquer coisa que esteja enroscando o teu caminho aí, qualquer coisa que você esteja trocando por Jesus, pare agora. Olhe para o que você está aprendendo aqui. Venha a Cristo com tudo. Rejeite essas ofertas que o mundo traz para você, irmãos, porque não tem valor nenhum. Qualquer coisa que envolva você trocar Jesus, trocar a tua caminhada cristã, meus irmãos, não importa quão bonito pareça ser agora, o que vai acontecer, meus irmãos? Com tudo que é oferecido a você, vai empalidecer, vai ficar feio, vai apodrecer e cair do pé, e você vai se deparar com isso, mais cedo ou mais tarde. Troquei Jesus por uma coisa que apodreceu e caiu do pé e já não me serve para nada. Isso que é comum acontecer, meus irmãos, com muitas pessoas. Rejeitam a Jesus, trocam a Jesus por coisas que não têm nenhum valor. Às vezes, no momento, parece ter um valor quase que infinito e até mesmo maior do que o próprio Deus, do que o próprio céu. Mas logo, logo, uma hora ou outra, isso perde o valor. Por isso a minha oração por você e por mim mesmo é que eu não troque Jesus por nada. Porque o que é oferecido para nós, meus irmãos, não dá nem para expressar em palavras. Como o João diz, não foi revelado ainda para nós, mas está manifestado essa promessa. Mas ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Ela vai se revelar no mundo. Pense bem, se você morre, se você está em Cristo, você vai ser guardado para este dia. E no estalar de dedos, essa promessa vai se tornar realidade. E você vai estar olhando para a face do Cordeiro. Você vai estar olhando para Ele, glorificado, e olhando para si mesmo, num ser transformado e glorificado, sem mais a mancha do pecado que torna tudo cinza, tudo esfumaçado, sem forma diante de você. Tudo vai ser claro, irmãos, muito em breve. Muito em breve. As coisas passam muito rápido, mesmo aqui na terra. Logo, logo a eternidade vai desatar sobre nós. E temos essas promessas para preencher a nossa vida e viver por elas. Vale muito a pena.